Meus amados, nós estamos começando o nosso culto nesse domingo. Eu creio que, como tem sido nos dias anteriores, domingos passados, Deus sempre tem trazido momentos de cântico, momentos de palavra, que tem edificado a mim e a você. Nós entendemos que a igreja tem sido abençoada pela palavra de Deus, mesmo estando em casa, mesmo em dias que nos obriga, nos leva a estarmos confinados em nossas casas, mas nós temos percebido a ação de Deus maravilhosa, porque o nosso Deus é maravilhoso e é grandioso para comigo e para com você. E quero orar por você na abertura desse culto, para que Deus venha te derramar sobre a sua vida uma palavra abençoada e momentos agradáveis diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar ao nosso Deus? Ore comigo, feche seus olhos, ou leve o seu pensamento a Deus agora em nome de Jesus. Pai, obrigado, porque temos a convicção que Tu és o Deus que sempre está ao nosso lado. Pai, venha derramar a Tua graça sobre esse ouvinte nessa noite aqui, meu Pai. Que ele venha ser abençoado pelo Senhor, ó Pai. Que a Tua palavra, que esses cantos venham edificar a cada um de nós, ó Pai. Que nós possamos estar mais perto de Ti, que nós possamos dedicar a nossa presença tão somente a esse Deus maravilhoso. Nos ensina, nos molde, venha nos mostrar o caminho a ser percorrido, o caminho a ser andado. Nós estamos confiados no Senhor, que a nossa força, que a nossa fortaleza, venha nos direcionar a cada instante, a cada dia, para mais perto do nosso Senhor, do nosso Deus. Obrigado. Continue conosco ainda essa noite e venha nos abençoar em nome de Cristo Jesus. Amém. Pelo Senhor, marchamos sim, seu exército poderoso é. A sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Como Messias, marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória, que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Mais uma vez. Nenhum inimigo nos resistirá. Louvado seja o Senhor amado, entronizado entre as nações. Exaltarei a Ti, Senhor, pelo que Tu és, eu Te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de Tua graça em mim e do Teu amor, que restaura em mim o meu amor por Ti, Jesus.
e dos poderosos eu louvarei a ti, Senhor. Louvado seja o teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça e do teu amor que restaura em mim o meu amor por ti, Jesus. Engrandecerei, exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Engrandecerei. Dos reis e dos poderosos eu louvarei a ti, Senhor. Tua palavra e enche-me até se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo
no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Pai, muito obrigado por podermos estar aqui te louvando, mesmo nesse momento de pandemia, mas o Senhor está no controle de tudo. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus, amém. Meus amados, é gracioso poder compartilhar a palavra do Senhor. Sim, nós gostaríamos muito de estar perto de vocês. Muitos têm dito para mim, têm ligado para mim, têm dito: pastor, que saudade daquele abraço, daquele momento que estamos em comunhão uns para com os outros, aquele momento precioso de olharmos um aos olhos dos outros, perceber o outro. E eu acredito que esses dias vão chegar logo em breve, porque eu entendo que nós temos que aproveitar esses dias, porque Deus tem um propósito, Deus tem um plano para cada um de nós. E vamos observar o texto de hoje, que se encontra em Mateus, capítulo 14, versículos 22 ao 33, ele traz para nós um ensinamento grandioso e abençoador, que também fala de fé. Nesses dias temos ministrado sobre fé, e também vem falar um pouco sobre fé. Eu quero compartilhar esse texto com vocês, no nome de Cristo Jesus. O texto, ele diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Caindo a tarde, já estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tocou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E, subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoravam, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Meus amados, esse texto é um texto muito lindo. É um dos textos marcados, que eu gosto muito de lê-lo, porque ele traz algum ensinamento para as nossas vidas. Mas antes de nós começarmos a ministrar sobre esse texto, vamos compreender pano histórico, fundo histórico, o que estava acontecendo um pouco antes, até chegar nessa cena, desse texto de Mateus 14, versículos, então, 22 ao 33. Basicamente, havia terminado, tinha acontecido um grande milagre. O milagre da multiplicação dos pães tinha acontecido.
Interessante que eles não tinham compreendido, os discípulos, os seguidores de Jesus Cristo, aqueles 12, ainda não tinham compreendido, entendido aquele milagre. Eles estavam assim como se obscuros, sem entender como tamanha sabedoria, tamanho poder, com poucos peixinhos e alguns pães, aquele Jesus Cristo pôde alimentar uma grande multidão. Os discípulos não estavam assim. E ele chama os seus discípulos para passar então para outro lado daquele mar que eles encontravam ali. O texto fala que Jesus Cristo, ele subiu para o monte para orar. Ele foi estar sozinho, foi interceder, ele foi clamar. Eu entendo aqui que Jesus Cristo ele sabia, e na sua onisciência com certeza sim, ele entendia o que estava por vir pela frente. Ele foi então colocar-se diante do Pai, na intercessão, na oração. E são momentos que eu e você precisamos também chegarmos diante de Deus e estarmos em oração. Há momentos, amados, que nós precisamos estarmos sozinhos com o nosso Deus. É o momento que você vai entregar o seu coração, você vai confessar, você vai conversar com Ele, que você vai mostrar quem você é para Deus. Há algumas lutas, algumas preocupações que às vezes nos encobrem, que está diante de nós, nós precisamos conversarmos a sós com o nosso Deus. Declararmos para Ele, conversarmos com Ele, confiarmos nele, porque Ele sim é a nossa esperança, Ele sim é a nossa âncora, Ele sim é a nossa força, Ele sim pode libertar você de toda e qualquer circunstância e ação. Meus amados, o ato de você conversar com Deus significa que você está confiando nele, que você está depositando a sua confiança nele, significa que você entende que Ele pode te auxiliar, que Ele pode te ajudar. Por isso precisamos ter os momentos a sós com o nosso Deus. Então Jesus Cristo subiu, Ele despediu a multidão que estava com eles, e eles entraram no barquinho, até então para que outras pessoas não o seguissem ali. Muitos milagres tinham acontecido anteriormente. Jesus Cristo conversa aos discípulos, vocês entram no barco e vocês vão, que eu vou alcançar vocês. Dá a entender que os discípulos entendiam que Jesus Cristo ia pegar um outro barco com alguém e ia alcançá-los talvez do outro lado ou ia logo alcançar eles rapidamente. Mas não foi isso que aconteceu, nós sabemos, o texto fala um pouco sobre isso. E os discípulos entraram no mar. É interessante que a Bíblia fala que esse mar é o mar da Galileia. Ele é também conhecido como o mar de Tiberíades, ou então lago de Genezaré. Já falamos um pouco sobre isso, você que me acompanha, nós falamos um pouco sobre esse mar, como ele funcionava. É o maior lago do país e tem o comprimento máximo, mais ou menos cerca de 19 a 21 metros de comprimento e cerca de mais ou menos 13 metros de largura em alguns lugares, em alguns casos. Ele chegava até a 41 metros de profundidade. Era um lugar de pesca, era um lugar abundante de peixes ali. Era basicamente, poderíamos dizer que era um lugar importante de pesca. Havia uma indústria pesqueira bem estabelecida por causa daquele mar, por causa daquele lago. Era assim um lago de água doce. Ele trazia sustento, então, para o povo judeu. E exatamente aí, é nesse lugar que a nossa cena, que a nossa história, ela então desenrola, que ela acontece. Os outros evangelhos, e parece que Marcos, ele fala que, basicamente, os discípulos já estavam mais ou menos a 25 a 30 estádios. E um estádio, e ele estava sob domínio romano, então a medida era, segundo o período romano ali, e um estádio, ele marcava mais ou menos 185 metros. Dava mais ou menos cerca de 4 quilômetros a 5 quilômetros de distância, já que eles já tinham rompido de uma margem até chegar na outra. Então, basicamente, se for pensarmos em um lugar de 13, 10 metros, a 10 quilômetros, está mais ou menos no meio daquele lago ali. E é nesse momento que se encontra, então, aqueles discípulos de Jesus Cristo, no meio, então, daquele lago. Água de um lado, uma água de um outro. O mestre não estava com eles. O vento soprava. Interessante que fala que o vento soprava contra
Então, as suas forças de experientes pescadores, eles não conseguiam remar. É como se eles tentassem remar e não saíssem do lugar. Certamente as suas forças estavam exauridas, eles já estavam cansados, preocupados, sem mesmo saber como eles poderiam sair daquela cena, daquele lugar. Os discípulos tinham visto anteriormente milagres acontecerem. Mas agora chega uma circunstância, uma situação, que o mestre não está com eles. Eles estão sozinhos ali. E o mar era revolto, o mar era contra eles, as águas eram contra eles, o vento era contra eles. O que fazer numa situação dessa? Meu amado, você não anda e você não vai andar em milagres todos os dias da sua vida. Terá momentos que você irá sentir medo, receio, depressão, angústia, tristeza, preocupações que tentarão levar você à depressão e à desistência de alguns objetivos e planos que você tem. Porém, você terá que exercitar a humildade para pedir ajuda a alguém, ajudar o Senhor, ajudar a Deus. Talvez naqueles momentos mais difíceis das nossas vidas, é o momento de nós reconhecermos que nós necessitamos de ajuda de alguém. E parece ser um dos momentos mais difíceis para algumas pessoas, onde você olha para um lado, olha para o outro, você como não conseguisse obter uma ajuda, e você sente-se trancado e não consegue ir até alguém para pedir um certo socorro para você. Eu quero desafiar você nessa noite, não fique sozinho. Busque um amigo, busque uma amiga, converse com ele. Em especial, converse com Deus. Se o mar se encontra revolto contra você, se tudo que você desejou, se tudo que você buscou parece contrário a você, se ondas não estão ao seu favor, mas estão tentando derrubar você do barco, tentando encher o seu barco de águas e de preocupações, é o momento de você parar, mas de você refletir, de você buscar uma certa ajuda. E Jesus Cristo, o nosso Deus, Ele é a solução para você e Ele pode te auxiliar com certeza no nome de Cristo Jesus. Meus amados, mesmo quando andamos por ordem de Deus, os ventos contrários virão para tentar fazermos desistir. Pense comigo, aqueles 12 homens, aqueles 12 seguidores de Jesus Cristo, eles andavam com Jesus, eles estavam com o Mestre, mas mesmo andar com o Mestre, não os isentaram de poder então ter aquele afronta, ter então aquela luta onde a tempestade veio sobre eles. Eu quero dizer para você, meu amado, que me ouve nessa noite, mesmo você que anda com Jesus Cristo, mesmo você que tem intimidade, comunhão com Deus, mesmo você que está debaixo da palavra de Deus na sua vida, o inimigo tenta sobre você, ele lança circunstâncias sobre a sua vida. Cabe então a você tomar decisões importantes na sua vida e andar com Cristo Jesus. Nem os amigos mais próximos de Jesus estão livres do vento contrário. Quando parece que tudo parecia se conspirar contra todos eles ou contra todos nós em determinados momentos. Meus amados, eu quero entender com vocês, todo o desfecho dessa história, ela se dá no meio da travessia daquele lago, daquele mar. O desfecho, tá? Aquele momento que a Bíblia nos traz grandes ensinamentos desse texto aqui, ela acontece exatamente no meio ali. E acontece uma cena extraordinária. Só relembrando, Jesus Cristo tinha ficado atrás, tá, para despedir a multidão, tá? E depois então ele ia seguir então para acompanhar os discípulos. E os discípulos não conseguiam então remar mais. E de repente, algumas coisas acontecem ali. Jesus Cristo, ele vem andando sobre o mar, andando sobre a água. Mas antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pensar em 3 princípios com você. As tempestades e embates da vida fazem muitas diferenças para toda
a sua decisão. Elas podem te ajudar a ir em frente. As tempestades, elas podem te auxiliar a ir em frente. É quando você vir que a luta está sobre você. É você saber que nada está ao seu favor, mas você entende que tem um propósito, tem uma palavra de Deus na sua vida. Mesmo que provações venham sobre você, mesmo que lutas venham sobre você, você toma uma decisão, uma posição de andar firme, porque você tem uma palavra de Deus na sua vida. Se você tiver convicção disso, você vai romper. Embora as lutas venham de um lado ou de outro, embora tudo pareça que não vai dar certo, mas se você tem convicção que você está dentro de uma palavra de Deus, você vai ir em frente, vai ser abençoado, vai ser abençoada, mesmo quando o inimigo se levanta contra você. A palavra de Deus diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque você está segundo a palavra de Deus. Mesmo se o mar se conspirar contra você, mesmo se as multidões conspirarem contra você, mas se você então tomar uma posição de decisão, de seguir rumo à frente, Deus é com você. Segundo lugar que eu posso aprender aqui, as tempestades, os embates da vida, eles podem fazer você parar no meio do caminho. Vai depender de você. Os discípulos aqui, eles não conseguiam mais remar. Dá a entender que as suas forças já tinham exaurido, acabado. E eles então pararam ali, tentavam remar e não conseguiam. Tudo estava ao contrário diante deles. Então algumas pessoas, quando as tempestades, as lutas vêm, eles ficam estagnados, eles param. Eles parecem que não entendem que Jesus Cristo está com eles e pode através deles. E eu quero desafiar você nessa noite. Quando você receber uma palavra de Deus na sua vida, você precisa romper e ir em frente. Você não pode ficar parado. Você precisa entender que Deus é o Senhor da sua vida. Ele pode te auxiliar. Ele pode te abençoar. Mesmo que as tempestades venham sobre você. Você precisa ter uma posição firme diante do Senhor para entender o que Ele disse para você fazer e ir para o outro lado. Porque essa foi a ordem de Jesus Cristo para os discípulos. Olha, vocês vão passar para o outro lado. Mas, no entanto, eles não conseguiram. Eles deram ouvido à tempestade. Eles deram ouvido àquele mar, àquele vento, e não conseguiam sair do lugar. É mais um teste de fé para os discípulos. Talvez você nessa noite ou nesses dias tenha passado por testes de fé na sua vida. E Deus com certeza está com você. Se Ele permitiu isso, é porque Ele sabe que você é capaz de passar por ela e ser abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém? Em terceiro lugar que posso observar e aprender aqui. As tempestades, os embates da vida, elas podem fazer você voltar para trás. Quantas pessoas, no momento de desespero, no momento de preocupação, no momento que parece que tudo fechou as portas para ele tomou a decisão de voltar para o erro novamente. Ele recebeu uma palavra de Deus. Ele sabe que o prosseguir é o certo, fazer o certo, mas geralmente alguns voltam para trás, desistem. Esquecem das promessas de Deus para a sua vida. Eu não sei a qual posição que você tem tomado nesses dias. Se você tem ido em frente, ou se você parou no meio do caminho, estagnado, numa inércia, quietinho aí, ou se você voltou para trás. Se você tem uma palavra de Cristo Jesus, se você tem uma palavra de Deus, fique com a palavra de Deus na sua vida, que Ele vai ser com você, Ele vai derramar a bênção sobre a sua vida no nome de Jesus. Uma das coisas fantásticas nesse texto, como eu falei um pouco antes, Jesus, em meio àquela tempestade, em meio àquela provação, em meio àquela luta, Jesus Cristo, Ele vê os seus discípulos ali, naquela dificuldade, Ele vai andando sobre as ondas do mar, daquele lago. O encontro com Jesus Cristo, ele reaviva a nossa fé. A nossa fé é renovada em Jesus. Quando os discípulos viram aquela situação, quando eles então entenderam que de repente estava vindo alguém, eles gritaram: olha, é um fantasma. Talvez nesse momento os medos que eles tinham sobreveio sobre eles. Ou talvez os medos escondidos, os pecados talvez que eles temiam, talvez veio sobre eles naquele momento.
Eles tinham algumas questões que talvez não foram resolvidas. E isso trouxe questões de medo para eles. Eu não sei se quando chega a luta, chega a provação, quando chega o medo sobre você, você tenta lembrar de algum erro que você cometeu. Não sei se isso acontece ou não. Mas eu quero dizer para você que Jesus Cristo, Ele é aquele que soluciona toda a questão que você necessita. Não há nada que está escondido, que não venha ser aclarado, que não é conhecido por Deus, não é conhecido por Jesus Cristo. Nós precisamos sim entregar as nossas questões que não foram resolvidas para o nosso Deus, que Ele vai te auxiliar e você vai resolver uma por uma, segundo a vontade maravilhosa do nosso Deus. É espantoso, com certeza. É diferente, com certeza, alguém caminhar sobre a água. Isso assusta, com certeza, qualquer pessoa. Não ia ser diferente com os discípulos ali. Entretanto, havia então medo no coração deles. Haviam questões que não foram respondidas ou resolvidas ali. E, de repente, Pedro, Jesus Cristo fala, olha, sou eu, não temas. E, de repente, Pedro diz, olha, se és tu mesmo, mestre, manda eu ir ter contigo. E aqui talvez eu possa observar um outro ponto principal de fé. Os discípulos tinham visto alguns milagres acontecerem. Pessoas sendo libertas, pessoas sendo curadas. Eles tinham acabado de ver, então, a multiplicação daqueles peixes e daqueles pães, sendo alimentada uma enorme multidão ali. E, de repente, então, Pedro diz o seguinte, olha, se és tu, mestre, manda eu ir ter contigo. Então, Jesus Cristo não titubia, ele diz o seguinte, vem. E Pedro, então, veio. Interessante que o texto diz que Pedro foi e começou a caminhar sobre as águas. E é isso que Deus quer que você faça, tá? Que você confie nele, que você acredite nele, que você possa passar por cima da tempestade das provações. Interessante aqui que durante aquele momento, aquele medo que os discípulos estavam antes, daquela visão de Cristo vindo sobre as águas, que não sabiam que era eles esqueceram do medo então, daquela tribulação, daquela tempestade. Há muitas pessoas que estão vivendo de medo em medo, e ficam esperando que um outro medo chegue para que ele esquece o outro medo. Nós temos que resolver as nossas questões, fechar nossas gestaltes, estar diante de Deus, porque Ele pode resolver toda a questão diante da sua vida. Então Pedro começa a caminhar sobre as águas. De repente o medo vem novamente sobre Pedro. E Pedro então, quando ele fica com medo, então ele começa então a temer, ele começa a afundar nas águas. E ele então clama a misericórdia por Jesus Cristo. Pede socorro e estende as mãos. E Jesus Cristo então pega nas mãos de Pedro. E Pedro então volta para cima e anda com Jesus Cristo. Meus amados, nós precisamos acreditar, confiar que Jesus Cristo, Ele é a solução para todo homem e o homem todo. Nós aprendemos dias atrás aqui que Jesus Cristo, Ele cura o homem e o homem todo. Ele cura o físico, nossas enfermidades físicas. Ele cura, então, a nossa alma, que são as nossas evoluções, que são os nossos pensamentos, que são os nossos medos, que são os nossos traumas. Ele cura também. Mas Ele também cura o homem pecador, a nossa alma, o nosso espírito, e nos leva para o céu. Os discípulos aqui estavam aprendendo mais uma lição. Eles entenderam que Jesus Cristo, Ele é Senhor também, a ponto de desafiar a própria natureza e pôde caminhar sobre as águas. E quando Ele entra no barco, diz o texto, que toda aquela tempestade cessou. A tempestade, ela pode ser, e muitos dizem isso, muitos pastores, muitos teólogos dizem isso, que as tempestades, aqui no caso, ela pode ser as lutas, as provações que vêm sobre mim e sobre você. E quando Jesus Cristo ele entra no barco, as tempestades passam, ela cessa, ela vai embora. E se entendermos que eu sou o barco, que você é o barco, e se Jesus Cristo não estiver dentro aqui, nós não teremos autoridade diante das lutas e provações ou diante da tempestade. Mas se Jesus Cristo
estiver, meu amado, aqui dentro de você, nenhuma tempestade irá sobrepor sobre a sua vida, porque o Mestre está com você. Você terá então dias de bênção e provações. As lutas virão, as tempestades podem vir, mas você não vai afundar, porque Jesus Cristo, Ele tem uma palavra de bênção para você ir até onde determinou que você fosse. E você vai ser abençoado com certeza lá, no nome de Cristo Jesus. E eu quero finalizar esse culto aqui agora, esse momento de palavra aqui agora, chamando a sua atenção no seguinte fato: você precisa acreditar em Jesus Cristo. Você precisa confiar em Jesus Cristo, porque Ele é a solução do homem e do homem todo. Ele pode te levar para o céu, e isso é importante. Ele pode trazer cura para os seus traumas. Ele pode curar o seu físico. Acima de tudo, você precisa deixar Jesus Cristo andar dentro de você, andar com você. Ele precisa entrar no seu barco, tá? Para que você possa ir avante. Porque também Deus é o porto seguro. E só Jesus Cristo pode levar você, então, para o porto que é Deus, que é o ponto seguro. Deus te abençoe. Fique com Ele, em nome de Jesus Cristo. Amém.